Bem-vindo a mais uma aula do Panorama do Novo Testamento. Nós agora estamos entrando para poder abordar. De Judas a gente vai abordar em duas porções. Então, a gente vai fazer uns 30 e poucos slides agora e depois mais uns 30 e poucos slides e a gente encerra o livro de Judas. Então tá aí, livro de Judas, Yudá, no original. E a gente vai ter que trabalhar um pouco esse pano de fundo do livro de Judas. E você me perguntaria, mas qual é o pano do livro de fundo? O pano de fundo do livro de Judas? Ora, é praticamente todo o Novo Testamento, tudo que foi escrito antes dele. Ele é praticamente o penúltimo livro a ser escrito. Logo depois dele temos Apocalipse. Vamos dar uma olhada então nesse contexto. Atos 3, 9. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então essa pergunta está lá no livro de Atos, quando a gente tem o batismo com o Espírito Santo e os apóstolos começam a falar em línguas. Então vamos lá, os partos e os medos, eles são oriundos da Média e da Pérsia e dos arredores. Se você olhar a seta, vai estar no nosso extremo oriente do mapa. E a gente continua, os elamitas, eles são a sudoeste da Pérsia. Também vamos estar indo para o oriente, a setinha está indicando o local. Temos o pessoal da Mesopotâmia, a região da Síria, a região da Babilônia. Então aquela região de Antioquia e seguindo um pouquinho mais para cima. Vamos ter também a Capadócia, que é a região da Galácia, da Cilícia, da Panfília, na região em que a seta segue. Então existiam povos de todas as localidades naquela região de Jerusalém quando aconteceu a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito. Também tinham aqueles da região da Ásia, e quando fala região da Ásia, fala da região da Ásia Menor. Então o contexto que Paulo tanto queria entrar, onde ficava a cidade de Éfeso e onde ficavam as 7 igrejas do Apocalipse. Então também tinham pessoas daquela região. Existiam pessoas da região de Perge, da Panfília, também está aí no mapa. E você vê que naquele momento o Evangelho alcançou uma grande quantidade de povos, porque existiam povos do Egito, Alexandria e periferia, naquela região onde a seta está apontando, e também existiam região da Líbia, região costeira e proximidades. Também você vê que naquela localidade existiam pessoas de tudo quanto era local. Cirene ficava a oeste de Alexandria, então um pouquinho mais para frente. Tinha os cretenses, que Paulo vai enviar a Tito, que Paulo mesmo para naquela cidade, quando ele está indo na sua primeira vez que ele ia ser preso em Roma. Então até cretenses existiam ali. Os árabes, região da Arábia Saudita, também estavam ali. E existiam romanos que eram residentes em Jerusalém, que poderiam muitas das vezes, viajar até Roma para visitar parentes e etc. Então, você via que naquele momento em que houve a descida do Espírito Santo, inúmeros povos foram tocados ao mesmo tempo. E esse milagre dessa pregação da palavra, ela alcançou vários povos. Quando a gente olha então para a região em que Paulo saiu pregando o Evangelho, fica muito fácil você verificar que cada local que Paulo passou, Paulo plantou um pouco mais da palavra. Então a gente vai vendo essa parte do mapa sendo rachurada, sendo iluminada, porque muito embora Paulo tenha passado numa determinada cidade, o raio de atuação dele aumenta, né? Em cada ponto que ele é pregado, ali existe uma mensagem que começa a ser difundida para a localidade. Existiam as próprias vias do Império que facilitavam a tramitação da mensagem. As vias que iam descendo da Macedônia até a região da Caia
e as vias que cortavam o império, a via Ignátia, a via Ápia, que permitiam com que a mensagem se propagasse até o extremo do império. Então, quando nós olhamos para o que aconteceu, nós verificamos o Espírito Santo enviando, tocando pessoas que eram destas localidades, verificamos o ministério de Paulo, o caminho que ele percorreu e as localidades que ele alcançou, e verificamos também a designação das principais estradas por onde o fluxo do império percorria. Então a gente tem uma ideia de como o Evangelho alcançou a totalidade do mundo conhecido daquela época. Isso só pelo ministério de Paulo, porque teve os apóstolos que desceram em outras direções. Bem, mas o que eu quero também levantar? O Evangelho tinha alcançado todas as regiões, mas nós tínhamos problemas em cada uma delas. Bar Jesus, falso mestre, Elimas, o mago, a gente tinha logo na saída de Paulo, na ilha de Patos, na ilha de Chifre, onde que tinha o Porto de Patos e o Porto de Salamino. Nós tínhamos falsos cristãos em Jerusalém, na região da Ásia, na região de Antioquia. Isso tudo que o livro de Atos nos revela. Nós tínhamos falta de santidade em toda a região da Galácia. Nós tínhamos também falsos mestres na região da Antioquia, na região de Creta, na região da Ásia, na região da Capadócia, da Galácia, na região da Caia. E a Galácia, de um modo geral, era uma região completamente inconstante, como Paulo descreve na carta aos Gálatas. Paulo foi alvo de apedrejamento na região da Galácia. Tínhamos problemas com falsos exorcistas na região da Ásia. De semelhante modo, falsas doutrinas em toda a região da Ásia, em Creta, em toda a região da Macedônia. Tolerância ao pecado na região da Caia. Divisões e rupturas na região da Caia. Insubmissão na região da Macedônia, na região da Caia. E oposição judaica. Praticamente em todos os locais a gente tinha oposição judaica. Então, o mundo que Paulo havia pregado a palavra, que a palavra havia sido alcançada por intermédio do Espírito Santo, é essa parte que nós encontramos rachurada. Essa parte iluminada do mapa é a parte que foi tocada pela ação do Espírito, mas a gente via que as igrejas, elas tinham problemas, elas tinham dificuldades, elas tinham conflito. E aí, em 44 DC, a gente vai ter ali na região de Jerusalém a morte de Tiago. Em 54 DC, a gente vai ter na região ali da Ásia a morte de Filipe, apedrejado até a morte por judeus. Depois a gente vai ver na região, nos anos 60, Mateus, decapitado lá na região da Etiópia, mais lá para baixo, quase fora do mapa. Lá para 63, nós vamos ter Barnabé e Tiago morrendo. A gente tem em Chipre Barnabé sendo morto, queimado vivo, e nós vamos ter em Jerusalém Tiago sendo morto a pauladas. Tiago é arremessado do pináculo do templo, ele cai, ele não morre, ele é levado para um local de apedrejamento e as pessoas começam a apedrejar a Tiago. Mas ele também parece que ele não morre com isso. E os relatos indicam que, finalmente, ele é morto a pauladas. Alguém dá uma paulada nele na cabeça e aí ele finalmente morre. Em 67, nós vamos ter lá em Roma, 67/68, Paulo sendo decapitado. E também, nessa mesma época, a gente vai ter também outra morte. Marcos vai ser arrastado vivo numa biga
em Alexandria, na cidade que era considerado berço do conhecimento e do saber. Então, nessa época aí, a gente já tinha poucos apóstolos e poucos evangelistas, poucos homens que estariam ainda pregando o evangelho. Se a gente tentar diminuir um pouquinho mais, Tomé não estava na região, Tadeu não estava na região, Matias não estava na região. Então esses homens estavam pregando o evangelho em outra região do Império, fora do Império Romano. Então a gente sobra aí André, João, Simão, Bartolomeu e Lucas. Então o que nós tínhamos? Nós tínhamos Tomé, Tadeu e Matias fora da região do Império Romano. Na região do Império Romano, a gente tinha Simão, André, João, Bartolomeu e Lucas. E martirizados todos os demais: Pedro, Tiago, Filipe, Mateus, Marcos, Barnabé, o outro Tiago e Paulo. E todos esses problemas na igreja: divisão, rupturas, oposição judaica, falta de santidade, tolerância ao pecado, inconstância, falsos exorcistas, falsos cristãos, falsos mestres, falsas doutrinas, insubmissão. Então a situação não era nada boa. Mas tudo isso daqui que existia naquela época, se você olhar, existe nos dias atuais também. Porque a característica do presente século é uma permissividade excessiva. Tudo é possível. Não só isso, nosso presente século é considerado como um século onde que não se existe o compromisso, existe falta de compromisso. Ninguém quer se compromissar com nada, seja com trabalho, com afazeres ou com pessoas. É o século que não impõe limites. Temos falta, temos ausência de limites. As pessoas vão até as últimas consequências, fazem coisas que assustam. É o século da emotividade, das emoções, a flor da pele, de querer sentir. A gente quer sentir, a gente quer sentir, a gente quer sentir até a ação do Espírito Santo. Quero sentir uma leve brisa do meu lado. Então, é uma época onde que a sensação ela está à flor da pele. É uma época onde que o imediatismo é tudo na vida das pessoas. Eu quero o melhor de Deus para a minha vida aqui e agora. Eu não quero esperar, eu não quero fazer nada. É o século onde que as pessoas são mais indisciplinadas. Eu só quero ouvir aquilo que me apraz, daquilo que me agrada, aquilo que é útil para mim. É o século do individualismo. É o século onde que as pessoas mais procuram o individualismo, mais se isolam e por causa disso têm mais problemas relacionados nessa área. É o século da depressão. Ou seja, de um modo geral, nós vivemos numa época onde que o presente século é o século que é considerado que as pessoas têm pouca integridade de caráter. Então, o presente século não foge muito daqueles problemas que Paulo tinha naquela época. O autor da carta ele vai se identificar. Ela vai ser escrita ali por volta de 67, ou seja, pode ser que Paulo pudesse estar na conta de ter morrido ou de Paulo não ter morrido, tendo em vista que a época de Paulo data de 67, data de 68 e vai depender da precisão dos historiadores, tanto com relação à data que Judas foi escrito, como com relação à data em que a data em que o martírio de Paulo foi dado. 40% do conteúdo dessa carta ela é de cunho profético. Ele é o penúltimo livro da Bíblia, ele é colocado ali e penso eu que isso não tem um motivo meramente humano. O homem quis colocar o livro ali e por causa disso nós temos o livro naquela posição. Muito embora existem pessoas que entendam dessa forma. É um livro que ele tem uma linguagem própria, completamente diferente de todos os demais. O autor ele faz um apelo extremo ao conhecimento. Ele alega que as pessoas que estão lendo os seus 25 versículos, eles têm que ter profundo conhecimento sobre as coisas que estão ali atinentes. Então não é qualquer um que consegue ler o livro de Judas.
É um livro que faz um forte apelo ao discernimento. Ele chama as pessoas à razão, ele chama elas a razoar, ele chama elas a debater o assunto. E esse contexto todo reflete as coisas que estão acontecendo na Ásia Menor. E, se você olhar de uma forma escatológica, esse é o último aviso a uma igreja que praticamente saiu dos trilhos, saiu do propósito para o qual foi chamada. Então ele é o freio de mão puxado de um trem que os vagões começam a desencarrilhar. É assim que eu vejo o livro de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A nossa grande pergunta é: que Judas? Judas Iscariotes? Não. Judas, filho de Zebedeu? Não. Seria Judas que tinha como pai Tiago? Não. Seria o filho de Alfeu? Não. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, a irmão de João. Então, Tiago, irmão de João, fatalmente não poderia ser. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Seria esse? Também não. Filho de Alfeu? Também não. Porque esse Tiago, ele não se menciona como apóstolo. Então não pode ser considerado nenhum daqueles que eram apóstolo na época. Esse Tiago, ele fala que ele é servo. E ele diz que ele é irmão de Tiago. Se ele é servo, se ele é irmão de Tiago, se ele não é apóstolo, então só vai sobrar uma pessoa. Essa pessoa está escrita em Marcos 6,15. Não, este é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão. E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então o único Tiago que sobra à época que poderia ter escrito essa epístola, que não necessitaria de nada mais do que mencionar irmão de Tiago para ser reconhecido e ter autoridade, seria Judas, irmão de Tiago, que era irmão do Senhor. Então existe uma suficiência da identificação. E também o de fazer nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Ou seja, quando nós olhamos para 1 Corinto, Paulo fala à igreja que está na região da Caia, a igreja de Corinto, que, olha, não me é lícito fazer essas coisas, de ser acompanhado também, porque os irmãos do Senhor fazem isso. Não teria motivo para Paulo citar os irmãos do Senhor a uma igreja que está na Caia, na região da Caia, na cidade de Corinto, se não fosse de conhecimento daqueles cristãos que ali congregam, que Cefas, que Pedro fazia isso, que os irmãos do Senhor faziam isso. Então, muito provavelmente, você via que Judas, como um irmão do Senhor, era conhecido. Ele não necessitava de identificação maior do que essa, maior do que ele colocou na carta. Já que Tiago, irmão de Judas, ele era o líder da igreja e do concílio de Jerusalém. Judas, como irmão de Jesus, é apoiado por todas essas pessoas históricas. Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Atanásio e o concílio de Cartago. Todos eles criam veementemente que Judas, que é autor da epístola de Judas, da carta de Judas, era o irmão de Jesus, irmão de Tiago. Judas não evoca apostolado, ele não evoca parentesco sanguíneo. Ele poderia muito bem ter dito isso: olha, eu nasci com ele, eu vivi com ele, eu fui criado com ele, eu conheço ele desde o berço, eu sei quem é Jesus.
Ele poderia ter utilizado tudo isso para poder ganhar fama, prestígio diante dos seus ouvintes. Mas ele não faz. Até porque, bem provável, isso aqui já estava registrado, né? Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Mas eu não creio que ele não fizesse porque alguém registrou que eu não crio, então não adianta eu falar isso. Não. Eu creio que ele sabia quem ele era. O modo como ele enxergava seu próprio irmão antes dele se converter. E isso deveria doer demais em Judas. Porque ele teve o tempo todo ao lado do Messias. E ele não o reconheceu. Só reconhecendo bem mais tarde. E aí Judas praticamente começa a sua carta. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca das coisas da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Bem, a pergunta que eu faço é, qual era a vontade de Judas? A vontade de Judas era falar da nossa comum salvação, de encorajar, de reanimar, de incentivar os crentes, de fazer com que eles prosperassem, de fortalecê-los, de fazer com que eles tenham um novo ânimo. Olha, eu queria falar das coisas comuns da fé. Mas o texto diz que ele se sente obrigado. Ele faz alguma coisa que não era da vontade dele. Ele faz contra a vontade. E eu puxo o apoio de Pedro para a gente entender o que é esse contra a vontade. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o único ser que poderia obrigar Judas a escrever algo contra a vontade dele seria o próprio Espírito Santo, seria a própria ação do Espírito Santo presente na vida de Judas e alertando que ele escrevesse o que ele escreveu. Então ele não escreve daquela forma ríspida porque ele queria escrever assim. Ele escreve porque ele foi constrangido a fazer isso. E quando a gente pega aquele pequeno histórico que eu fiz da abertura, de saber aonde o Evangelho tinha alcançado e quais eram os problemas que estavam crescendo na igreja e as autoridades que já estavam mortas naquela época, os grandes pregadores já não estavam mais ali. Pedro, Paulo, Lucas, Marcos, Barnabé, todos aqueles que foram responsáveis e eram considerados autoridades perante aquelas congregações já não existiam mais. Então, o Espírito Santo move Judas a escrever e obriga ele a registrar o que ele não queria registrar. Ele queria falar da comum salvação, mas ele é obrigado a escrever algo muito mais profundo. Às vezes a gente vê o Evangelho como se fosse uma opção de vida. E são os temas recorrentes no mundo gospel. Solução financeira, solução para todos os problemas médicos, solução para a estabilidade familiar, solução para a exclusão social. Mas, às vezes, a gente deixa os temas principais que o Evangelho sempre se propôs a trabalhar de fora, como o próprio Jesus Cristo, a questão do arrebatamento, a questão do reino de Deus, lembrando que, depois que o Messias foi arrebatado e ele retorna, ele passa 40 dias com os seus discípulos, o livro de Atos, logo nos primeiros versículos, vai registrar que ele passou os 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E poucos se perguntam do que é que ele falou e por que 40 dias depois ele ficou falando do reino, do reino, do reino e do reino. Mas ele fala a respeito do reino e poucos querem saber a respeito do reino. Pouco se fala também no nosso tempo da natureza do pecado, da salvação e da fé realmente bíblica, não daquela que é positivista ou baseada numa atitude mental positiva. Quando nós olhamos para o nosso próprio tempo, nós verificamos, por exemplo, que os seminários alemães consideram, em sua grande maioria, os primeiros 5 livros da Bíblia e todas as profecias não cumpridas como material não cristão, como mito, como lenda, como ficção, a partir
de situações improváveis e, por isso, indigno de crédito. Isso é o que os pastores que estão sendo formados nos seminários alemães estão recebendo. A consequência é que esse referido seminário ele está considerado dentro das universidades alemãs como aquele que possui maior índice de suicídio, porque retira do Evangelho a natureza do Evangelho. Por exemplo, os seminários americanos. Então, o Seminário de Jesus na Califórnia, de influência mundial, mantém um grupo de estudiosos que examinam os textos bíblicos e decidem o que é autêntico e o que não é autêntico. Todos os seus membros recebem bolinhas coloridas. Nas cores de vermelho, assim fala Jesus. Na cor rosa, soa como se Jesus falasse. Na cor cinza, talvez ele possa ter dito isso. Na cor preta, isso deve ser um erro. Jesus nunca diria isso. Aliás, tudo que se refere às profecias cumpridas por Cristo, o identificando como Messias escolhido, também recebeu inúmeras bolinhas pretas. Então, enquanto as Escrituras afirmam expressamente que não devemos nos moldar ao presente século, esta é a única coisa na qual a Igreja está empenhada em alcançar. Nunca na história o apelo ao sentir-se foi tão forte, a buscar o melhor para si. E a gente exclui as porções das Escrituras que não se adequam ao modo como nós pensamos. Então, acaba que no presente século a Igreja está se moldando a ele, enquanto isso aí deveria ser a última coisa que nós deveríamos fazer. Vivemos num mundo que prega o egocentrismo acima de todas as coisas. Tudo que existe é para você. Você é dono do ouro e da prata. Você pode ter tudo do bom e do melhor. Diga-me, será que esse foi o exemplo dado pelos apóstolos? Será que todos os apóstolos morreram ricos e abastados? De modo nenhum. Nunca foi assim. E às vezes eu fico me lembrando de Provérbios, principalmente aquela parte de Provérbios lá no 30, acho que é o versículo 15 e 16, que fala a respeito da sanguessuga, que ela tem 2 filhas, dá e dá. E há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que nunca dizem não, basta. E aí elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Parece até que Salomão, em toda a sua sabedoria, esqueceu de mencionar o desejo do homem, de se sentir bem, que nunca se sacia. A consequência tem sido que nós temos um povo doente, envolvido em inúmeros processos terapêuticos na ânsia de suprir seus desejos próprios. Temos perda de foco e de objetivo. Pregar o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, ficou de lado, para que nós pudéssemos anunciar oportunidades de lucro, de prosperidade, de vigor físico, de saúde, de restauração espiritual, de quebra de maldições, de perda de peso, assemelhando-se às técnicas de hipnose, de mantra, de pensamento positivo e da possibilidade. Enquanto o catolicismo romano fez uso das datas festivas pagãs para se expandir, o protestantismo atual está se apropriando dos mantras hindus, da espiritualidade shintoísta, da cultura afro, das práticas espíritas, da tradição romana acerca das indulgências, do show business americano, do capitalismo selvagem e da psicologização da pregação, em detrimento do estudo bíblico. Não é mais o espírito que deve confrontar o pecador, mas o conjunto certo de palavras que afetam a componente emocional do ser humano. Uma vez lido este texto mágico, parece que as pessoas mudam. E não é assim. Na realidade, os valores da nossa sociedade têm sido mudados dia após dia. E essa carta de Judas, ela perfaz o último alerta, antes que o cálice da ira de Deus transborde, antes que ele dê início ao período tribulacional, antes que ocorra o arrebatamento e desencadeie a última semana de Daniel e o período tribulacional propriamente dito.
Pensando a respeito, eu acho que ler devia ser proibido. Nada contra quem lê, mas de certas coisas não se duvida, e ler não é nada bom. A leitura nos torna incapazes de suportar a realidade. A leitura tira o homem de sua vida pacata e o transporta a lugares nada convencionais. Para uma criança o perigo é ainda maior, porque ela pode crescer inconformada com os problemas do mundo e querer até mudá-lo. Dá para imaginar? E tem outra coisa, ler pode estimular a criatividade e você não quer uma criancinha bancando o gêniozinho por aí, quer? Além disso, a leitura pode tornar o homem mais consciente e ia ser uma confusão se todo mundo resolvesse exigir o que merece. Nada de vagar pelos caminhos da imaginação simplesmente porque leu um bom livro. Há quem diga que ler engrandece, mas eu não conheço um caso sequer. Quer um conselho? Silêncio. Ler só serve aos sonhadores e sua vida não é uma brincadeira. Cuidado, ler pode tornar as pessoas perigosamente mais humanas. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E aí, meu irmão, o que nós vamos fazer hoje? Vamos passear na volta aí? Não, a gente tem que evangelizar. A palavra do Senhor diz que a gente tem que evangelizar o pessoal que está perdido. Tem muita gente perdida aí no mundão e está precisando de Jesus. Rapaz, se Jesus diz que a gente tem que sair e evangelizar. É a palavra do Senhor. Entregar o folheto entregar o folheto então, dele. beleza. Vamos lá, vamos ver, vamos mandar. A gente tem que procurar gente aí. Ali, ó, vamos lá, vamos pegar esse. Vamos pegar isso aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Ó, galera. Ei, tudo bem? Alô, escuta aí, rapaz. Pera aí. Olha, calma aí. A gente quer falar de Jesus pra vocês ficam com esse som alto aí. Escuta, aqui, tá escrito na palavra que vocês ficarem escutando esse som aí de rock doido aí, Vai pro inferno. Ah, eu sou quadrado? Eu sou quadrado e você é redondinho, gordinho. Você vai rolar direto pro inferno, tá? Gente, Tá legal. vem pra gente, tá bom. Eu sou crente, rapaz. Eu sou crente. Davi não fala que da vida só, vamos dançar com a gente, relaxa aí. Os caras. Davi dançou? Vai, dançou. Não tem problema não? Vai, disse que não fala que não tem problema não, né? Então vamos lá. Esse aí é um vídeo do Grupo Chabanaias e demonstra exatamente o que acontece nos dias atuais. A igreja está se moldando ao presente século dia após dia. E você verifica então como a carta de Judas ela é atual, ela é rica. E existe uma necessidade da gente chegar e pregar com exatidão aquilo que se encontra lá. Então o texto chega e fala que quando ocorreu tudo isso, ele viu a necessidade de batalhar diligentemente pela fé. E esse batalhar diligentemente pela fé é essa palavrinha que está aí, epagonizomai. Nada é mais importante do que a verdadeira fé em Cristo. Essa palavra epagonizomai, ela reverberiza a mais intensa e constante admoestação. Lute, lute,
Lute com todas as suas forças. O sentido original relaciona-se àquela batalha que envolve uma dor agonizante para a conquista da vitória. Relaciona-se ao tipo de esforço depreendido pelo atleta que dá tudo de si, até o esgotamento total, físico e mental. Quando cessar da ação, dar-se-á pela falência múltiplas dos músculos e do cérebro, e não por simples desistência relacionada ao desânimo. Cansei. Não dá para mim. Deixa que o outro faz. Não. Fala-se daquele atleta que está verdadeiramente focado e move todo o seu corpo a dar tudo que nele quer que ainda exista, de empreender um último esforço acima de tudo que ainda haja nele, mesmo que isso leve à morte. Judas afirma aos cristãos do seu tempo que nada é mais importante do que a verdadeira fé em Cristo, demonstrando que a vida de cada cristão era inferior à verdade. Por isso que ele chega e que ele se sentiu obrigado a anunciar aquela mensagem, a que cada um batalhasse diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa palavra só se encontra uma única vez na Bíblia, do início ao fim, e você encontra ela 2 vezes ao longo da história, registradas. Então, os textos que chegam nos nossos dias só registram por 2 vezes essa palavra. Uma nas Escrituras e outra envolvendo a batalha de Maratona. Essa mensagem de Judas, ela vai resgatar uma parcela da igreja, que preferiu morrer nos coliseus, nas praças públicas, do que negar a verdade e se deixar seduzir pelos falsos mestres, que de dentro da igreja convidavam os membros a negligenciarem a Cristo, através de toda sorte de doutrinas e toda espécie de falsidade. Desde o primeiro século, outro evangelho é pregado. O evangelho que nega a autoridade de Cristo, o real chamado da vida cristã e nossas obrigações como discípulos de Cristo. Nunca na história da humanidade, pós-Pentecostes, estivemos tão desassociados das Escrituras. A mensagem que Judas proferiu em sua época causou a dor mais profunda e contundente de todas as mensagens até então proferidas, e fez a muitos retornarem do caminho o qual seguiam. Mas nossa geração, após lê-la inúmeras vezes, talvez porque a gente não entenda e não reconheça a profundidade dessa palavra, e a gente fique somente com batalhar diligentemente pela. Talvez por não entender a profundidade do que está escrito, a gente não demonstra o mesmo amor típico dos mártires. Judas não nos orienta a batalhar por qualquer coisa, mas sim unicamente pela fé confiada aos santos, que foi entregue de uma vez por todas. Com essa afirmação, Judas deixa claro que não há nenhuma revelação contínua, que não há evolução da verdade. Ela foi entregue aos santos de uma vez por toda e por todas encerrada aos apóstolos. Não existe uma nova revelação ao longo do tempo e do espaço. A revelação se encerra nos 12 apóstolos, dos quais Paulo tardiamente foi incluso. Bem, como eu disse, essa palavra ela só se encontra na história em outro momento, na Batalha de Maratona. E aí eu vou ler o texto, porque é importante, para a gente entender o contexto dessa palavra. Milcíades era avisado do desembarque persa, incumbiu os atenienses a fazerem frente, enviando Fidípides a Esparta para solicitar ajuda. Correu 220 quilômetros em menos de um dia a pé. Os espartanos prometeram enviar ajuda, mas argumentaram que por razões religiosas não poderiam fazê-lo antes dos 6 dias, já que se encontravam no 9º dia do mês lunar. Milcíades não podia esperar tanto tempo e se lançou ao ataque contra os persas com o efetivo que dispunha. O número de atenienses flutuavam provavelmente entre 10 e 15 mil combatentes, e as forças persas entre 20 e 100 mil. Os gregos cercavam os persas e responderam com uma chuva de flechas, levando os gregos a precipitarem contra o inimigo e forçando à disposição em formações fechadas, impedindo o uso da cavalaria.
Essa ação foi determinante, pois os persas não podiam fazer muito contra as largas lanças das forças gregas, preparadas para um combate corpo a corpo. Já que seus arcos não os serviam e as espadas, punhais e espadas curtas não podiam fazer grande dano aos gregos protegidos com couraça, os persas ofereceram grande resistência. Conseguiram romper em um momento o cerco grego, mas logo foi reagrupado, e estes os fizeram recuar até o local do desembarque, onde se deu a última parte do combate. As tropas persas derrotadas regressaram à Ásia, mas isso não significava que o problema estava solucionado entre persas e gregos. Logo, pois, ocorreria uma nova guerra. Fidípides, segundo conta a lenda, foi mandado por Milcíades a correr os 42 quilômetros que separavam Maratona de Atena para anunciar a vitória grega. E após anunciá-la com a frase "Alegrai-vos, ateniense, nós vencemos", caiu morto devido ao esforço. Esse esforço que Milcíades teve de lutar o dia inteiro numa frente de batalha, de correr mais de 220 quilômetros e depois, ao final dessa intensa batalha, ele correr mais 42 quilômetros, dando tudo o que nele ainda havia, simplesmente para entregar uma mensagem, porque a mensagem era por demais preciosa para ser entregue, reverberiza o significado da palavra epagonizomai. Ele tinha que levar aquela mensagem àquela cidade. E mesmo ele estando cansado, fatigado, ele se propôs a ir. Ele correu os últimos 42 quilômetros. E o corpo dele chegou às últimas consequências. E extenuado do esforço, ele cai morto. Mas ele entrega a mensagem. A mensagem era mais importante que a própria vida. Esse é o contexto da palavra epagonizomai. E é nesse contexto que Judas escreve: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-vos, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhardes diligentemente pela. É o que significa epagonizomai. E como eu já disse antes, tudo isso indica que não há nenhuma nova revelação. Tudo aquilo que era necessário foi entregue uma única vez por todas. Não há, então, novos apóstolos, não há uma nova iluminação angelical ao qual nós necessitamos, não há nenhuma nova unção que tem que ser proferida, não há novas técnicas que devem ser usadas e não há novas doutrinas a serem inseridas na Bíblia. Tudo já foi entregue de uma vez por todas. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então Judas sempre faz esse jogo de palavras. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes, eu não deveria fazê-lo, porque vocês conhecem as Escrituras, vocês sabem o que está escrito lá. Vocês têm conhecimento profundo de tudo o que está ali inserido. Mas eu me sinto obrigado a lembrá-los de novo, muito embora já seja do conhecimento de cada um de vós. É o que o texto fala. E a primeira coisa que ele faz é trazer uma cena que aconteceu. Olha, o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E o que Judas está fazendo isso? O que Judas quer dizer com isso quando ele fala isso para a igreja? Ora, lembra do Antigo Testamento? Lembra de como Deus tirou todo o povo do Egito, do cativeiro, e prometeu levá-lo ali para uma terra que emana leite e mel? Da mesma forma, vocês foram retirados do mundo. Vocês fazem parte do corpo de Cristo. Mas vocês ainda não foram arrebatados. Mas vocês ainda não estão no local para o qual Deus disse que vocês iriam. Vocês ainda estão na caminhada. Lembra o que aconteceu com aquele povo que estava na caminhada? Depois deles terem sido libertos, tirando o povo da terra do Egito? Bem,
Deus destruiu os que não creram. Deus destruiu aqueles que não caminharam em conformidade com o que era esperado. E Judas reverberiza isso para a igreja. Mas uma coisa deve ser deixada clara: o seu público ele tem que ser conhecedor do Antigo Testamento. Porque numa pequena frase ele remete ao conhecimento de que, olha, vocês já estão cientes de tudo aquilo que eu estou dizendo. Na época em que Judas escreveu, isso poderia muito bem agrupar os gentios também. Porque olha o tempo que nós temos de igreja cristã. Ela é uma das últimas cartas. Então já daria tempo, por demais, das pessoas terem estudado o Antigo Testamento. Ora, basta a gente lembrar que é possível fazer um panorama bíblico de toda a Bíblia em um único ano. Poderíamos fazer um panorama de todo o Antigo Testamento num único ano. Poderíamos fazer um panorama em 5 anos. Bem, os conceitos básicos eles foram permeados ao longo do tempo. Então, isso não quer dizer que os leitores eram necessariamente judeus, mas isso pode dizer que os leitores que poderiam ter maior entendimento do contexto seriam judeus. Mas, pela época em que a carta foi escrita, isso denota que todo mundo teria condição de entendê-la. Esse povo deixa a escravidão, deixa a terra prometida, deixa os hábitos antigos. Não, eles não deixam os hábitos antigos. Eles deixam as práticas condenáveis? Não, eles não deixam as práticas condenáveis e, muito embora se espera que eles tenham deixado os vícios, eles também não deixam os vícios. Então, aqueles que não creem são destruídos. Então, da mesmo modo, a gente tem que fazer um jogo de ideias para trabalhar esse contexto dentro da igreja. Porque ele traz à cena algo que já aconteceu para que nós possamos aplicar dentro do nosso contexto. Quero, pois, lembrá-los, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, os fracos na fé, os falsos cristãos, os cristãos nominais. Seria a ideia que nós poderíamos tirar de dentro do texto. E aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. É interessante que Deus sempre demonstra que o julgamento começa sempre pela sua casa. E aqui o julgamento começa pelos primeiros seres, os seres que foram criados inicialmente. O julgamento começa pelos seres os quais os homens temem. Então os anjos começam a serem julgados. E por que eles são julgados? Porque eles não guardaram o seu estado original. Então começa a se evocar a ordem natural das coisas. Deus criou todas as coisas com um propósito. E ele fala, olha, existiram anjos que não guardaram o seu estado original. Eles abandonaram o seu próprio domicílio, a sua própria morada. A esses ele tem guardado sob trevas eternas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Estamos evocando a soberania de Deus, estamos evocando a ordem natural das coisas. E lembrando que os anjos deveriam ser apenas mensageiros, apenas executores da ordem e do juízo divino. Mas não é isso que acontece. Eles são censurados porque eles não guardaram o domicílio natural deles. Deus executará o reto juízo por eles terem abandonado a ordem natural das coisas, por eles terem abandonado o modo como eles deveriam proceder. Quando nós olhamos no princípio da criação, nós verificamos que existe lá em Gênesis 6:2 um texto que cita que e existe uma citação onde que diz que as filhas dos homens se deitaram com os filhos de Deus. E aí a gente verifica que esse texto, na realidade, segundo a tradição hebraica, ele pode estar falando a respeito de anjos. Mas quando a gente fala que a gente vê o Novo Testamento, a gente vê Jesus dizendo que um dia nós seremos como os anjos e não teremos sexo. Opa, então como é que eles podem ter se deitado com as mulheres? O único modo que eles poderiam ter se deitado com as mulheres seriam eles abandonando o domicílio deles, a morada deles, e vindo habitar num domicílio que não era próprio deles. Então a gente estaria falando de algo relacionado à possessão. E esses que fizeram isto
eles se rebelaram contra a ordem natural de Deus. Então, Deus os tem guardados sob trevas eternas para o dia do juízo. Então, a gente tem que trabalhar isso dentro do contexto que está escrito por Judas. Abandono da ordem natural. Então, abandono do padrão de moral e de ética cristã para os nossos dias. Existe um padrão, uma norma, uma conduta, um jeito de proceder. Da mesma forma que os anjos que não guardaram a ordem natural das coisas foram julgados, foram sentenciados, os cristãos que não guardarem o padrão moral, padrão de ética cristã, não viverem segundo a conduta que se espera deles, sofrerão alguma penalização. Só você lembrar como é que nós estamos vivendo num mundo completamente fora dos padrões do que Deus espera. Um rápido panorama das coisas que nos cercam enfocam a atualidade da palavra de Judas. Sites, por exemplo, ensinam a atrair em poucas lições. Filmes que eram censurados aos menores de 18 anos já não são mais censurados. No horário em que toda a família está acordada e reunida em casa, a televisão tem veiculado aquilo que nossos avós considerariam a destruição dos valores morais e éticos que vinculam a família como instituição. Ou seja, a ordem natural dos valores morais está sendo alterada bem diante de nossos olhos, conforme predito para os últimos dias e aludido por Judas. Diante desses fatos narrados, só me resta fazer a mesma pergunta que Siegfried fez. Será que o cristianismo atual ainda tem a mínima expectativa de que de fato Jesus voltará como juiz mundial? Será que a igreja ainda leva a palavra do seu Senhor suficientemente a sério para anunciá-la como advertência e esperança de uma nova vida para o mundo atual? Eu vou deixar essas palavras de reflexão, a gente encerra essa porção do vídeo aqui para não ficar muito extenso, e aí eu te convido a gente continuar o panorama da carta de Judas no próximo vídeo que eu vou gravar em seguida. Então fique na paz do Senhor, fique com Deus, tenha um bom dia e Shalom.